que aquele livro do 1984 que foi citado, do George Orwell, né, que ele fala da redução do vocabulário, né, porque as palavras são instrumentos mentais, são instrumentos de pensamento que a gente usa para... Não é só o que a gente fala, que tem som, né? A gente usa as palavras através de imagens no pensamento para poder pensar, raciocinar. Então, quanto menor nossos instrumentos de pensamento, quanto mais restritos, é menor a nossa capacidade de perceber o mundo, de compreender o mundo, de imaginar, de se expressar também. Então, limita a nossa capacidade de expressão. Muitas vezes a gente tem uma vivência na realidade, uma experiência, e a gente não tem condição de traduzir essa experiência com toda a profundidade nas palavras. Algumas pessoas têm maior talento para isso, outras menor, mas tem pessoas que não têm condição nenhuma de transmitir em palavras, ou escritas ou faladas, a sua própria experiência, como se a pessoa ficasse presa dentro dela mesma, né? E muitas vezes também tem o contrário, quando a pessoa também ela interpreta as palavras sem um sentido profundo, porque cada palavra ela é precisa dentro do sistema linguístico. Então, há muito, como eu falei, o uso abundante da imprecisão de palavras ambíguas, formas obscuras, como já falamos, falta de clareza, de precisão, principalmente no meio científico, jornalístico, abrindo para ambiguidades, né, para cada um interpretar como quiser e achando que isso é bom também, né, porque justamente a gente estuda a palavra justamente para a gente chegar no entendimento comum, na dialética, na retórica, né, e não para cada um viver em seu mundo entendendo da sua maneira. Então, existe também a questão de a pessoa, uma coisa que a gente vê muito, né, as pessoas, elas raciocinando por figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas são muito importantes, né? Mas elas facilitam a expressão, uma expressão mais rápida. Então, às vezes, para a gente explicar alguma coisa em geografia, a gente usa muitas metonímias, como Brasil, né? É uma metonímia. Ou então, outras metonímias que generalizam uma série de coisas que são coisas, muitas vezes, que é uma complexidade de coisas divergentes ali, e que a gente generaliza, como o povo, por exemplo, ou como os empresários, os trabalhadores, são metonímias. E quando a gente começa a pensar teorias e raciocinar através de metonímias, e teorias que raciocinam através de metonímias, vai chegar com certeza ao engano. Então, também tem utilizar eufemismos também para raciocinar. Uma coisa é você utilizar um eufemismo socialmente, ou até jornalisticamente. Outra coisa é você usar ele para raciocinar e entender o mundo. Então, quando você começa a usar figuras de linguagem para interpretar o mundo, e não entende que é uma figura de linguagem, você não capta isso, você usa ela na sua literalidade, você interpreta a figura de linguagem no seu aspecto literal, e a processa no seu pensamento, no seu raciocínio, nesse aspecto literal, você perde a interpretação de mundo, né? Então, a gente vê isso muito comum, né, nos debates de hoje, no jornalismo, na ciência também, se usar metonímias e eufemismos, e isso gerar uma confusão.